Hoje a nossa conversa é com o Alarico Rodrigues Araújo, que é presidente do Sindidrogas, que é o Sindidrogas Amazonas, que é o sindicato que congrega a grande parte das farmácias e drogarias do estado do Amazonas, com suas características muito peculiares, né? Inclusive geográficas. E nós vamos conversar sobre vários aspectos relativos às farmácias do Amazonas. E, para isso, nós estamos aqui com o Alarico, que é nosso parceiro. Muito obrigado por sua presença, Alarico. Bom dia, Celso. Inicialmente, cumprimentar a sua pessoa, a ABC Pharma, por essa iniciativa e desejar, desde já, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos os farmacistas do Brasil, associados à ABC Pharma, os sindicatos, através de seus senhores presidentes, ao nosso presidente Rafael, e dizer que nós estamos aqui nessa luta em prol da farmácia individual, independente, em busca de melhoras. O mesmo a você, mesmos votos a vocês, aos seus associados. Só fazendo uma pequena radiografia, Alarico, você é presidente do sindicato há 1 ano e meio, é isso? Sim. Estou presidente do sindicato há cerca de 1 ano e 6 meses, mas já milito dentro do sindicato através da vice-presidência, da secretaria, por vários outros cargos, desde 2006. Eu faço parte do Sindidrogas. E você é um profissional de farmácia também? Também. Iniciei na farmácia muito jovem, balconista na farmácia ainda familiar, no interior do estado do Ceará, em Cascavel, no Ceará. Essa farmácia ela completou agora em março 70 anos de existência, continua na família, e depois me transferi para Manaus em busca de trabalho, de melhoras, e trabalhei numa farmácia aqui, hoje já não mais existente, por 9 anos, e depois montei o meu negócio, me tornei empresário e hoje eu sou proprietário de 2 farmácias aqui na capital do Amazonas e também presidente do sindicato, e que foi o que me fez, eu acho que, para manter o meu negócio, o sindicato foi a fonte de informação onde eu pude me ancorar e buscar cada vez mais me aproximar da legalidade, da situação das leis, que a gente sabe que o nosso segmento é um segmento muito regulado. É uma sequência de leis a todo instante, e a gente precisa estar atento a essas leis para que a gente possa ter um funcionamento correto das nossas empresas, das nossas associadas, e o Sindidrogas tenta fazer esse papel, e é isso, a gente está sempre disposto a colaborar com a ABC Pharma para que a gente possa buscar essa informação e retransmitir aos nossos associados. Você certamente conhece o comércio farmacêutico de São Paulo, do Rio, já esteve aqui e conhece as suas características. Você diria que as farmácias do Amazonas, de Manaus e de outras cidades, têm alguma característica peculiar que as distingue das farmácias dos grandes centros? Ou, no fundo, é a mesma filosofia? Com o advento da chegada da rede de farmácia ao estado do Amazonas, Pague Menos, e, posteriormente, a Drogasil, que se instalou há cerca de 2 anos, fez com que o empresário local ele tivesse uma visão mais ampla do segmento. E hoje as farmácias de Manaus se assemelham muito a essas 2 grandes redes. Não só a rede local, né, que nós temos aqui uma rede local, que é a Santo Remédio, e a Santo Remédio tentou buscar se aproximar muito do que é hoje
as grandes redes, e também o farmacista individual, vendo essa mudança, cada dia que passa, se aproxima mais ainda desses tidos como as grandes redes, né? Então, a gente sempre busca, e o Sindidrogas tenta, a todo instante, a todo momento, passar essa situação de desenvolvimento através de buscar nos grandes centros a informação e retransmiti-la. Eu imagino que Manaus esteja bem servida de farmácias, né, em todos os seus bairros. E em relação aos outros municípios, sobretudo os municípios ribeirinhos, aos quais só se chega de barco, há farmácias em quase todos os municípios ou não? Ainda não? Sim. Os municípios do Amazonas, eles são os mais longínquos que se possa imaginar, né? Nós temos aqui uma dificuldade muito grande de comunicação via internet, porque algumas cidades ainda não têm uma internet de qualidade, e isso vem dificultando muito o acesso das farmácias. Mas o estado do Amazonas, hoje, em termos de farmácias, ele está... todos os municípios têm, no mínimo, 3 ou 4 farmácias entre médio e pequeno porte, né? A gente tem uma dificuldade muito grande porque o abastecimento dessas farmácias ela se dá único e exclusivamente por barco. São raros municípios que a gente tem acesso por estrada, mas assim, as distribuidoras já têm uma logística que consegue entregar aí em torno de 3, 4 dias para alguns municípios mais próximos e até 14 dias para os mais longínquos. Ou a opção do empresário de solicitar via aéreo. A via aéreo ela se torna mais caro, dificulta para o pequeno, porque o pequeno não tem esse poder. E, com isso, aquele que está, por exemplo, em Tefé, no Amazonas, ou Coari, que são cidades mais distantes, né? Lábrea, por exemplo, que é uma cidade bem distante, já é fronteira, e, assim, se tiver que ir de avião, fica bem caro, porque a gente sabe que o transporte via táxi aéreo, carga aérea, significa muito. E o distribuidor, geralmente, não quer pagar esse custo, né? Porque também viabiliza para eles. Agora, Larico, sabendo-se que os remédios brasileiros são tabelados e aumentam uma vez por ano, portanto, ficam 11 meses sem aumento. Qual é a mágica das farmácias do interior do Amazonas, à beira de rio, onde só chega de barco, para conseguir vender pelo preço tabelado sem ser tentados a aumentar, fazer reajuste? Então, Celso, essa dificuldade ela é notória, ela é permanente. É bem clara, é bem mais difícil para quem está no interior do que a capital. O Brasil é conhecedor que nós somos o único estado da federação que tem a prática de 2 cadernos, o caderno branco e o caderno preto, que nós chamamos o caderno oficial, oficial do país, né? E, assim, a gente transmite através do sindicato que esses cadernos sejam fielmente cumpridos, até porque hoje nós temos uma fiscalização bem mais severa, tanto da parte da Devisa como dos conselhos e também o PROCON, né? O PROCON ele tem estado muito no interior do Amazonas para fiscalizar não só as farmácias, mas o comércio de um modo geral. Mas, nos últimos anos, a gente tem tido muita fiscalização do PROCON nesse sentido. E a fiscalização muito complicado.
fiscalização dos conselhos em relação à presença do farmacêutico é feita constantemente? Sim. Nós temos aqui situações, Celso, que tem proprietário de farmácia no interior do Amazonas que chega a ter 34, 35 mil reais de multa pela ausência do farmacêutico. Lembrando que, geralmente, esses municípios ele não têm farmacêutico suficiente, e isso está provado através do portal da transparência. O Conselho Regional de Farmácia, no ano passado, ele divulgou a estatística de farmacêuticos nos interiores e a ausência e o número de farmácia que existia por cidades. Ou seja, nós temos cidades aqui, só para você ter uma ideia, que tem 14 farmácias e tem 3 profissionais farmacêuticos. Ou seja, a gente pode afirmar categoricamente que a assistência farmacêutica não existe, em função dessa demanda, de escassez de demanda com relação ao profissional farmacêutico. Não que o empresário não queira o profissional. Não há profissionais. Não há profissionais, não tem como. Até porque esses profissionais, a maioria deles, já estão locados na prefeitura, nos postos de saúde. Algumas cidades que têm hospitais precisam também desses profissionais e, geralmente, eles estão prestando serviço para o município ou o Estado. Somente nas horas vagas que proporciona uma ou outra farmácia ter esse profissional. Essas multas que são aplicadas aí, em situações em que a farmácia não tem farmacêutico ou tem e ele está ausente? Qual é a situação mais comum? Não, até tem, né? Até tem no documento, tem a responsabilidade. Porque para comprar precisa ter a documentação. Sim. Então, se faz aqueles contratos de prestação de serviço, mas, na realidade, não tem como uma localidade que tem 17 farmácias ter 3, 4 farmacêuticos, existir assistência farmacêutica. Esse em sua visão, ali, mesmo à frente do sindicato, se esforçando para corrigir isso, é um problema insolúvel no momento, né? Até eu diria que até tem uma solução muito prática e muito eficiente, e a gente fez esse trabalho junto ao deputado adjunto Afonso, que é um conhecedor do interior do Amazonas, até porque ele é do interior do Amazonas, é uma figura política que nos representa hoje, que luta junto com o Sindidrogas para que a gente possa regulamentar essa situação junto aos interiores. E o deputado nos ajudou, criamos a lei do farmacêutico remoto, né, que já foi sancionada pelo nosso governador, e nós pretendemos, a partir desse ano de 2022, já começar a pôr em prática nessas regiões onde a ausência do farmacêutico se dá por não ter farmacêutico suficiente. E a lei do farmacêutico remoto, ela, além de gerar emprego e renda para a cidade, ela vai possibilitar as farmácias terem uma assistência farmacêutica, que é aquilo que eu estava falando. Pelo fato de não ter o profissional farmacêutico para estar na loja, o físico, mas ele vai poder estar remotamente prestando o seu serviço assim, sempre que solicitado. Então, nós teremos a possibilidade de regulamentar essa situação no interior do Amazonas através da lei do farmacêutico, que nós chamamos de farmacêutico remoto, mas, na realidade, seria a assistência farmacêutica remota. Essa legislação, Alarico, é uma legislação exclusiva do Estado do Amazonas? Só vocês têm ou já está sendo praticado em outros estados? Celso, o Sindidrogas, muito preocupado
com essa situação, até porque a nossa situação dos nossos interiores é muito complicada, a gente partiu na frente com a lei da assistência remota. E a gente tem conhecimento de que algumas outras capitais já ingressaram com o mesmo pedido, solicitando aos seus governos estaduais para que regulamente a assistência farmacêutica. E também, agora, na última reunião que nós tivemos na BC Pharma, em Brasília, na Federação do Comércio de Brasília, se discutiu muito sobre a questão do farmacêutico remoto, e com o apoio do deputado Felício Latessa, deputado federal pelo Rio de Janeiro, a gente tem dado subsídio a ele para que ele possa ingressar, e já ingressou, inclusive, com a PEC para regulamentar a assistência farmacêutica remota, até porque, recentemente, foi regulamentada a assistência médica remota, né? Sim. Ou seja, a telemedicina, né? E, assim, a gente espera que a gente consiga resolver, sanar esse problema, porque a gente sabe que o nosso interior do Amazonas, nesse momento, ele precisa regulamentar essa situação para que se possa ter definitivamente uma assistência farmacêutica. Que, aliás, é a expressão mais usada hoje no comércio, assistência, cuidado farmacêutico, né? Já que as farmácias brasileiras são a porta de entrada do sistema de saúde, a assistência farmacêutica permite que elas ofereçam um serviço de saúde um pouco mais complexo, né, do que é feito hoje. Com certeza, com certeza. O que precisa ser entendido pelos órgãos de fiscalização é que o nosso trabalho, através do Sindidrogas Amazonas, o sindicato das farmácias, como propriamente dita, né, a gente buscar essa regulamentação para que se possa ter definitivamente essa assistência farmacêutica, porque hoje, da maneira que está, não dá mais. Cada dia que passa, a legislação coíbe esse agravante de não se ter o farmacêutico. Sim. Então, a gente precisa, os órgãos fiscalizadores, nesse momento, precisam ser parceiros, não só dos sindicatos, mas também da ABC Pharma, para que a gente, conjuntamente, possa buscar essa solução de maneira a contemplar a todos nós. Ora, Larico, é impossível a gente conversar sobre farmácia em qualquer lugar do Brasil sem a gente entrar no campo dessa pandemia interminável, né? Quase 2 anos, vai fazer 2 anos em março. Resumidamente, quais foram os principais impactos da pandemia sobre o comércio varejista de farmácias aí do Amazonas? Eu diria, Celso, que o impacto foi devastador. Primeiro, porque o estado do Amazonas foi um dos estados que mais sofreu com a mortalidade de pessoas vitimadas pelo Covid-19. As farmácias tiveram um papel fundamental, porque foi o único estabelecimento comercial que conseguiu ficar aberto para fazer essa ponte entre o paciente e o hospital. Geralmente, no período da Covid, as pessoas inicialmente procuravam uma farmácia porque entendiam que é a porta de entrada para o sistema de saúde do Brasil. E aí, o impacto em Manaus, ele veio um pouco mais, digamos, cruel, porque nós sofremos aqui um desabastecimento enorme de produtos, em função de estarmos num estado muito difícil de logística, né? Aqui, se vier terrestre, leva 28 dias saindo de São Paulo. Aéreo é difícil.
e na pandemia a gente teve que recorrer muito ao transporte aéreo para poder minimizar a crise de abastecimento que nós passamos. Você destacaria alguma categoria de medicamentos mais afetada? Olha, esses anticoagulantes foi um problema muito sério. Esses produtos mais, digamos, mais complexos, foi bem mais difícil, bem mais difícil. E também a gente teve um desabastecimento, nós chegamos a ter um desabastecimento de vitamina C. Então, assim, é uma coisa bem difícil. Suplemento foi outra coisa que a gente buscou muito, mas, como eu falei inicialmente, a gente buscou minimizar essa situação trazendo muita coisa aérea. Aquilo que era como vitamina C, esses outros insumos, suplementos, antigripais, xaropes, essas coisas a gente conseguiu fazer uma logística e conseguimos abastecer as farmácias de Manaus. Tivemos um desabastecimento muito ferrenho por parte do governo estadual e governo federal na questão do oxigênio, que foi outra coisa que nos prejudicou muito. Sim. Porque a mortalidade foi enorme. O pico maior foi quando houve essa crise do oxigênio, mas, graças a Deus, hoje o nosso estado ele está com a mortalidade em torno de 20, 22 pacientes, né? Por uma semana? Faixa de contaminação de 350 por dia. Você diz, espera aí, 22 pacientes, mortes por dia? 22, 22. Em que Está período? Muito oscilante, né? Em que período, Larico? Por dia, por mês? De uma semana para outra, semana. Né? 24 horas, né? 24 horas. Sim. A gente... Isso dentro daquela estatística que os jornais fazem, coletando os dados da Secretaria de Saúde do Estado, né? Aquilo que a Secretaria passa. Essa mortandade, ela se dá no Estado, não é na capital, tá? É o Estado todo, até porque no interior do Amazonas é mais complicado combater a Covid, porque tem locais que você só consegue transferir o paciente se for de UTI aérea, né? Por causa do tempo que se leva para chegar com o paciente na capital. A crise trágica que vocês tiveram, se não me engano, foi em janeiro deste ano, né? A crise do oxigênio, com muitas mortes. Janeiro desse ano foi... De janeiro a março foi muito complicado. Você diria... quase um ano depois, né? Vai completar um ano agora, daqui a alguns dias. Você diria que a pandemia está sob controle? Ou vocês ainda temem uma quarta onda, uma quinta onda? Então, quando o advento da chegada da vacina, o nosso estado ele conseguiu receber vacina primeiro do que alguns outros estados, até pela situação que a gente havia passado. Quando chegou a vacina, a gente conseguiu, através do governo, o Sindidrogas, vacinar todos os profissionais de farmácias e drogarias. E, no avançar da vacinação, a gente teve um número bem expressivo de diminuição de casos no nosso estado. Eu acredito que a gente consiga fechar o ciclo de vacinação até março do próximo ano, e, com isso, a gente se sente mais seguro e ficamos muito preocupados com o que a imprensa nacional, mundial, vem divulgando sobre a nova variante que poderá vir a se instalar no país. Como nós somos uma região que recebe muito turista, o turista ele quer conhecer a Amazônia,
e a porta de entrada da Amazônia é Manaus. Manaus. Então, a gente fica muito preocupado, né? A gente espera que o governo do Estado, o governo federal, possa criar medidas para que nos transmita uma segurança melhor com relação a essa nova variante. O Ministério da Saúde, Orali, que você sabe, descartou a exigência do passaporte de vacinação para se entrar no país. Vai poder entrar e com suposta quarentena, que você não sabe como vai haver esse controle, né, dos estrangeiros que entram, você não vai ficar seguindo a pessoa, saber se ela está em quarentena há 5 dias até poder fazer turismo, né? Então, parece que há um motivo para alguma preocupação. Eu ia perguntar o seguinte: as farmácias e drogarias, pelo menos em Manaus, foram engajadas no processo de vacinação? Sim, foram. As farmácias foram engajadas da seguinte forma: não praticando nas farmácias, mas nós fizemos um rodízio de algumas farmácias que quiseram participar. Nós disponibilizamos para o Estado nossos farmacêuticos para que pudessem auxiliar na vacinação. Mas aonde? Em postos específicos? Em postos determinados pelo Estado, né? Sim. O Estado usou muito as estruturas de escolas, de shopping, e até hoje o nosso Estado continua vacinando nos shoppings, em dias programados. Eu diria que a nossa vacinação aqui ela está ocorrendo de maneira a contemplar, né? É bem da verdade que algumas pessoas ainda são muito resistentes a tomar a vacina, muitos delas por ideologia política, mas a gente consegue entender e respeita o direito democrático de cada um, né? A gente sabe que essas pessoas acabam colocando toda a sociedade em risco, mas, infelizmente, ainda existe, como existe fora de Manaus, exatamente, no Brasil até inteiro, na Europa, né? Na Europa essa disseminação de informações desencontradas contrárias, né? Exatamente. Com relação à variante, a gente fica muito preocupado, e eu fiquei muito preocupado ontem quando eu vi o ministro da Saúde falando sobre a questão do passaporte vacinal, sim, né? Sim. E nos causa muito espanto que o ministro tenha tomado essa decisão, né? A gente sabe que a Anvisa está atenta, a Anvisa está fazendo seu papel em demonstrar ao Brasil, ao mundo, que o Brasil está preocupado, através da Anvisa, em fechar essas portas de entrada da variante. Mas, infelizmente, o governo federal insiste num tema muito difícil de ser entendido pela população brasileira, porque no momento deveria se preocupar em fechar as portas, e parece-me que com essas atitudes até parece que se quer que esse vírus chegue e que se cause mais um transtorno para a sociedade, para o país e, consequentemente, para o mundo, porque a gente sabe que isso acaba influenciando na questão dos investimentos que o Brasil tanto precisa para sair dessa crise, não só financeira, mas essa crise de trabalho, né? Mas, como disse o ministro da Saúde, citando o presidente, às vezes é preferível morrer do que perder a liberdade, né? Essa foi a frase que inspirou essa decisão de não exigir o passaporte. Como você disse, uma decisão absolutamente lamentável, né? Que pode causar até a queda dos investimentos no país, né? Eu achei muito irresponsável primeiro, por parte do presidente da República ter essa opinião, que a gente sabe que não nos causa estranheza, porque ele vem nessa pegada do negacionismo desde o início da pandemia, mas me causa muita estranheza o ministro da Saúde
um homem conhecedor do que ele pretende fazer. Eu tenho certeza que o ministro sabe do risco, sem dúvida, que é a não exigência sim, do passaporte, do risco que é não se fechar as fronteiras do nosso país. Nós temos aqui duas fronteiras aqui bem próximo de Manaus, né? E assim a gente fica muito preocupado porque de repente pode entrar por essas fronteiras, porque as fronteiras estão abertas. Hoje você entra na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, em todo essas fronteiras que existem, de maneira muito simples e muito rápida, né? Sem ter que mostrar nada, sem nenhum protocolo, né? Sem ter que se explicar a ninguém. Aí, exatamente. isso nos causa muito, mas muito preocupação, muito medo de que essa variante possa se espalhar. E eu não sei se dessa vez a gente vai aguentar perder mais amigos, sim, clientes, parentes, como a gente perdeu agora de janeiro a março, principalmente aqui no estado do Amazonas. Foi muito difícil, muito. Sim. Eu espero que o bom senso prevaleça. E que as coisas possam entrar numa normalidade. Henrique, estamos chegando ao fim da nossa bela conversa, muito útil. Você citou um assunto que eu acho interessante você explicar para os seus colegas, porque só tem aqui a questão do caderno branco. Como é que funciona isso? O que exatamente é isso? Então, esse caderno branco ele foi criado mais ou menos em 2010 pelo deputado federal, na época, Pauderley Avelino, aqui do Amazonas, com o propósito de preservar o comércio e beneficiar o consumidor final. A gente sabe que tem uma diferença de preço aí de quase 13% em determinados produtos. E isso acarretou alguns problemas para nós farmacistas. Por quê? Porque alguns laboratórios insistiam em não querer repassar esse desconto para as distribuidoras e, consequentemente, as distribuidoras repassarem para a gente, sim, repassarem para a gente e a gente repassar para o consumidor final. Sim. Né? A farmácia ela tem esse papel de só vender pelo caderno branco aqueles produtos que estão listados no mesmo. E isso trouxe um problema muito sério, porque antes a gente conseguia comprar produtos, se abastecer por outros estados, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Fortaleza, a gente tinha uma distribuidora que nos abastecia por Fortaleza, e isso inviabilizou essa operação logística. Mas, como tudo na vida, um dia a gente de tanto bater, de tanto buscar, o sindicato vinha buscando um relacionamento com a distribuidora Santa Cruz desde o ano de 2016, que a gente, sempre que íamos aos nossos encontros aí em São Paulo e para as feiras que aconteciam, né, que hoje, infelizmente, em função da pandemia, a gente não está podendo fazer essas feiras, né? Sim. E a gente conversava muito com a distribuidora Santa Cruz para que eles viessem para Manaus, porque o mercado aqui ainda é um mercado promissor. Sim. E eles batiam na tecla, não, mas lá tem o caderno branco, inviabiliza e tal, mas a gente conseguiu, agora no ano de 2021, a distribuidora Santa Cruz se instalou no estado do Amazonas, hoje está nos atendendo com o seu CD aqui em Manaus. Então, assim, com isso a gente conseguiu ter mais um distribuidor para nos atender, né? Forçando aqueles que aqui estavam se movimentarem em função
e apresentarem outras condições comerciais. E quem ganhou com isso foi o pequeno, né? Porque criou-se uma nova perspectiva do ponto de equilíbrio para se comprar. E o sindicato, o Sindidrogas, ele tem feito um papel assim que eu acho de extrema relevância que se fale aqui, de sempre buscar essas parcerias para que o mercado de farmácias individuais possa se sustentar, porque a gente sabe que a operação de uma rede é muito diferente das operações praticadas por nós, farmacistas individuais. Sem dúvida. Então, é isso. Assim, o Caderno Branco, ele em determinado momento, sacrificou muito, mas hoje a gente já consegue lidar com essa situação de maneira mais simples e esclarecedora para o consumidor. Muito bem. Anico, para terminar mesmo nossa conversa, você podia resumir quais foram, desde que você está no sindicato, na vice-presidência, na presidência agora, quais foram as maiores conquistas do sindicato em benefício dos farmacistas daí? Então, como inicialmente eu falei, eu milito desde 2006 no sindicato, desde o primeiro momento que o senhor São 15 anos, Armando né? Reis assumiu a presidência, eu abracei e ficamos juntos até os dias de hoje. Estamos juntos até o dia de hoje, militando no sindicato. Houve inúmeras conquistas, inúmeras. Nós tínhamos uma dificuldade enorme de vender uma latinha de leite ninho, a gente não podia vender porque a Devisa coibia. Um freezer de picolé se coibia. Então, a gente criou, através do deputado adjunto Afonso, volto a enaltecer a figura do deputado adjunto, porque ele é realmente um parceiro nosso. Hoje, nós temos ele na Câmara Legislativa e o filho dele na Câmara Municipal, que também faz esse trabalho junto ao Sindidrogas. Então, houve a lei da conveniência, que foi nós fomos o segundo estado da federação a implantar. Primeiro foi São Paulo, depois foi a gente, e depois espalhou pelo Brasil todo. Nós tivemos algumas conquistas no campo das discussões das CCTs, que a gente sabe que essas CCTs elas trazem, na maioria das vezes, muito problema para o farmacista individual, porque a realidade é diferente da rede, mas a gente conseguiu e estabelecemos hoje uma relação amigável com esses sindicatos. Tivemos a conquista do dissídio coletivo com o Sinfá, que é o Sindicato dos Farmacêuticos, onde eles pleiteavam várias situações que certamente inviabilizaria qualquer farmácia individual da forma que eles pediam. Então, nós fomos para a discussão junto ao Ministério do Trabalho e lá conseguimos, no dissídio, fazer prevalecer o que diz a reforma trabalhista, que a gente pode contratar o prestador de serviço para atividade fim, ou seja, nós podemos trabalhar hoje, nós trabalhamos aqui, a maioria das farmácias no estado do Amazonas, com exceção da rede Pague Menos e Drogasil e Santo Remédio, trabalham com prestação de serviço do profissional farmacêutico, de maneira a recolher os seus impostos, tudo dentro da legalidade, e ficou aberto a questão do piso salarial. Nós somos o único estado que o piso salarial ele atende rigorosamente o que diz a reforma da lei trabalhista. Ela é 100% negocial, ou seja, é negociada entre patrão e empregados. Ou não seja, é imposto, né? Serviço, não é imposição. Então, vale o que está na reforma trabalhista. A gente utiliza a reforma trabalhista como um instrumento para mostrar que o profissional liberal, que é o farmacêutico, ele pode sim ter liberdade para trabalhar,
né? Ao contrário do que se preconiza o Conselho Regional de Farmácias, em querer amarrar o profissional farmacêutico, a gente busca a liberdade do profissional farmacêutico. E nós tivemos mais essa vitória. E agora, consequentemente, uma vitória que a gente tem como clareza que vai resolver o problema do estado do Amazonas, principalmente o interior, que eu agora há pouco citei, que é a lei da possibilidade do farmacêutico trabalhar remotamente. Sem falar as outras conquistas de negociações comerciais, buscar esse intercâmbio e trazer para Manaus a Santa Cruz e ter a Santa Cruz hoje como um fornecedor, para a gente foi uma grande conquista, porque a gente precisava ter um distribuidor de ponta, um parceiro de ponta, aos níveis da Santa Cruz no nosso estado. Então, eu te diria, Celso, que o nosso Sindidrogas, né, com essa diretoria que já vem aí há 15 anos, bom tempo, mais de 12 anos, trabalhando em prol da classe farmacista, que a gente teve muita conquista e que a gente sempre busca essas conquistas, sempre busca atualizar o proprietário da farmácia nas questões das leis. A gente bate muito na questão da AF, que se precisa ter. A gente bate muito na questão de se ter o profissional farmacêutico, ao contrário de alguns que acham que a gente quer afastar o profissional farmacêutico. A gente preconiza que se tenha um farmacêutico, que se tenha o seu responsável técnico, para se ter um mercado regulado e que a população possa vir ter a garantia... Assistência farmacêutica. Que tenha assistência farmacêutica. Tá. Muito bem, Nariz, querido, muito obrigado por sua atenção e um grande ano para vocês, viu? É o que nós desejamos e também desejamos que vocês continuem na parceria com a ABC Farma. Obrigado, Celso, obrigado, ABC Farma, obrigado, Rafael. Eu não poderia deixar aqui de falar que a ABC Farma, através do Dr. Pedro Zidói, que é a nossa grande pilastra, né, da ABC Farma, desse segmento, e pedir para que você, através da sua pessoa, possa transmitir ao Dr. Pedro Zidói um abraço fraterno. Será transmitido. Meu e um especial do Sindidrogas. Muito bem. Porque a gente só existe porque a ABC Farma existe. Muito bem. E essa parceria ela vai se estender por muito tempo. Muito obrigado, Ari. Obrigado a você. Feliz ano novo a vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Tá.